que acontece? Para a gente seguir nessa linha aí, segundo o Alexander Vieira, o São Paulo marcou outro jogo treino agora contra o Red Bull Bragantino no dia 4 de julho. O confronto vai ser em Atibaia, onde a equipe de Bragança está fazendo a intertemporada, né? Então, tá aí o segundo jogo treino do São Paulo confirmado contra o Bragantino, segundo informou o Alexander Vieira, em Atibaia, São Paulo e Bragantino, no próximo dia 4 de julho, né? Esse jogo aí contra o Inter, vamos ver se vai ser um jogo treino, ali, né, que é um jogo treino, ou se vai ser um amistoso, que vai ter transmissão, que vai ser aberto ao público, tem alguns detalhes ainda para sair, para a gente ver como vai ser esse contra o Inter, né? Porque o São Paulo queria fazer 2 amistosos, né, cara? Um amistoso é diferente de um jogo treino, né? São coisas bem diferentes aí. Então, vai ter um jogo treino contra a equipe aí do Red Bull Bragantino, né? Todo mundo tá fazendo isso aí porque é intertemporada, né? Os times estão tendo já nesse momento um bom tempo aí para poder treinar, para poder trabalhar, literalmente uma intertemporada, né? Sempre quando acaba a temporada no final do ano, todo mundo entra de férias, aí volta de férias, né? Tem ali aquele período ali de pré-temporada. Estamos vivendo exatamente a mesma situação agora. A diferença é que a gente está no meio da temporada por conta da Copa do Mundo. É a mesma coisa. Os caras ganharam férias, voltaram e vão ter aí um bom tempo de treino, né? Pouco menos aí de um mês agora até voltar os jogos do Campeonato Brasileiro, né? A Copa do Mundo chegando já, né? Hoje é o último dia de fase de grupos. Amanhã já começa a fase de mata, já que é só um jogo aí, beleza? Pra gente avançar aqui agora, rapaziada, mudanças aí na janela de transferências. Tá aí, ó. CBF abre janela extraordinária de transferências. A CBF anunciou uma mudança importante no calendário de transferências do futebol brasileiro. A entidade abriu uma janela extraordinária para registro de jogadores entre os dias 9 e 17 de julho, permitindo que os clubes da Série A inscrevam reforços nacionais antes da disputa da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom? A pergunta que não quer calar, Gabriel, por que a CBF antecipou, né, ou abriu essa janela aí que vai ser do dia 9 até o dia 17? A decisão foi tomada após a antecipação dos jogos da 19ª rodada do Brasileirão. Como alguns jogos vão acontecer antes do dia 20 de julho, data definida pela FIFA para a abertura da janela internacional, a CBF criou uma exceção para as transferências realizadas entre clubes brasileiros. Vamos lá, a janela inicialmente, né, que está mantida, ela vai ser aberta no dia 20 de julho. Tá? Então, no dia 20, abre a janela. A CBF anunciou os jogos da 19ª rodada do Brasileiro, né? Como já até comentamos aí com vocês, e a CBF antecipou alguns jogos dessa rodada, entendeu? Como a CBF antecipou alguns jogos aí dessa rodada, vai também abrir essa janela aí do dia 9 ao dia 17 de julho para poder os clubes contratar jogador e ter esses reforços aí antes desses jogos da 19ª rodada, que vão ser antes do dia 20 de julho. Acho que deu para vocês entenderem, né? Antecipou os jogos da 17ª rodada, da 19ª, consequentemente, antecipou um pouco ali a janela. Vale lembrar que essa janela extraordinária, que é do dia 9 ao 17 de julho, vai ser para transferências nacionais, tá? Então, só vale para trazer jogadores que jogam no futebol nacional, tá? Então, só transferência de clube brasileiro para clube brasileiro. Aí, do dia 20 em diante, que abre a janela mesmo tradicional, aí sim pode buscar jogador de fora, nacional, aí já está liberado. Então, mudança importante que a CBF anunciou aí com essa janela extraordinária nesse período aí, do dia 9 ao dia 17 de julho. Beleza, meu parceiro? Vamos seguindo aqui. Agora, falando em janela, em transferência, bora falar aí sobre o Newton, que é o jogador aí do Botafogo. São Paulo tá tentando trocar aí com o Botafogo, né? Só que tem um ponto importante que vale ressaltar nessa história, que a gente tá falando muito sobre São Paulo e Botafogo, troca, Ferrarese pelo Newton. Ainda tem uma questão que é importante, que é o seguinte. O Jacuipense
tá? Tem porcentagem aí dos direitos econômicos do Newton. E eles querem aí grana através dessa negociação do Botafogo com o São Paulo, tá? Tá aí, ó, blog do São Paulo. São Paulo fecha com o Newton e com o Botafogo, mas precisa aguardar negociação do clube carioca com o Jacuipense. Avançado o negócio com o volante Newton, já tem tudo alinhado entre os clubes e com o staff do atleta. O Newton já falou inclusive com o técnico Dorival Júnior e com o Rafinha. O alinhamento está sem ruídos no momento. Então, o São Paulo e Newton, o salário do jogador já está acertado, São Paulo e Botafogo também já está tudo alinhado aí, bem encaminhado. Mas o Botafogo tem que negociar como fará com a Jacuipense, detentora dos direitos de Newton, ou melhor, dona de parte aí dos direitos aí do Newton. Jacuipense quer ser compensada na negociação e não quer mais manter os direitos. Eles não querem saber se o Ferrarese será ou não do Botafogo. Querem saber dos direitos de Newton e ganhar hoje, tá? Então tem essa questão. Evidentemente que o foco da negociação é São Paulo e Botafogo, Ferrarese pelo Newton, só que o Jacuipense tem uma porcentagem do jogador, do Newton no caso, e eles não querem saber da troca, quem vai para onde, não, eles querem grana em relação à porcentagem que eles têm. Eles não querem mais manter a porcentagem aí do Newton. Então tem essa questão aí. Aí é algo que o Botafogo tem que resolver, né? Porque ele ainda é jogador do Botafogo, então o Botafogo tem que resolver lá, negociar com a Jacuipense para saber o que vão fazer. Porque o negócio não envolve grana, né? Envolve troca de jogador um pelo outro, né? Até porque se fosse para envolver grana, o Botafogo que tinha que mandar grana para o São Paulo, porque o Ferrarese vale mais do que o Newton, né? Ainda tem essa questão aí. O clube carioca está em transferban e tem dificuldades de arcar com qualquer quantia. Isso pode prejudicar o negócio, já que eles não são obrigados a aceitar os termos de troca sem o envolvimento financeiro. Então, parece algo pequeno, só um detalhe, mas como o blog botou, pode ser algo aí que prejudica o negócio, tá? Pode ser algo que prejudica o negócio aí. O Newton chegaria para uma função que lá em 2024 o Dorival queria, que no caso foi o Luiz Gustavo. Um jogador alto que saiba compor a linha defensiva para uma saída de 3, forte fisicamente e com passe para a saída de jogo, tá bom? Informação então aí completinha que trouxe o blog do São Paulo, né? Então agora tem que aguardar essa questão aí, cara. Essa questão aí parece só detalhe, pô, São Paulo fechou com o Botafogo, fechou com o Newton, salário, tudo ok, mas tem a Jacuipense no negócio que tem direito aí a uma porcentagem do volante Newton, né? Ele que é um pedido aí do técnico Dorival Júnior, e ele tem aí o Newton, né, as características semelhantes a que o Luiz Gustavo tem. Lá em 2024, o Dorival pediu o Luiz Gustavo, né, que veio para o São Paulo logo depois. O Dorival saiu ali no comecinho de 24, quando ele vai para a seleção, e foi um pedido aí do Dorival, né? E o Newton tem algumas características semelhantes à do Luiz Gustavo, né? Então, vamos aguardar aí. Troca bem polêmica e muito criticada aí, né? Porque o Ferrarese vale mais do que o volante Newton. E, assim, vamos aguardar mais detalhes. Olha, o que eu acho que não pode acontecer é ter uma troca um pelo outro, que aí seria bem ruim, né? Porque o Ferrarese vale mais aí, de fato, do que o volante Newton. Beleza, meu parceiro? Vamos avançando aqui agora. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Bora continuar ainda falando sobre o mercado da bola. Segundo o blog do São Paulo, o Rodrigo Dourado, aquele que passou pelo Inter, né, surgiu muito bem no Internacional, foi oferecido ao São Paulo. O nome de Rodrigo Dourado foi apresentado ao São Paulo nos últimos dias e não sofreu nenhum tipo de resistência de forma interna. Apesar disso, a prioridade da diretoria do São Paulo é fechar a contratação de Newton. Com isso, a tendência é que o negócio aí, ou conversas, né, não avance pelo ex-volante do Internacional. Então, Rodrigo Dourado foi oferecido, nem sei onde é que ele está jogando, vou até pesquisar aqui por curiosidade, né? Rodrigo Dourado, eu lembro quando o Rodrigo Dourado surgiu no Inter, cara, ele surgiu assim, tipo assim, parecia que o maluco ia ser um craque. Ele surgiu
muito, muito bem aí. Se eu não me engano, ele estava acho que ele estava nas Olimpíadas de 2016 com o Brasil, se eu não me engano. Cara, ele surgiu assim, parecia que ele ia ser um fenômeno, né? O Rodrigo Dourado, que é volante, parecia que ele ia ser um fenômeno, assim, absurdo. Teve até bons momentos no Inter, depois ele já teve uma queda no Inter mesmo, depois ele foi vendido. Aí acabou que não virou aquilo que se esperava, né? Bom, aqui no Google, né, tá dizendo aí que ele passou pelo futebol mexicano, né, São Luís, né, atua atualmente aí no clube na América do México, acho que é isso, né? Isso, na América do México. Aí já foi até especulado em outros times no futebol brasileiro, que eu já, né, acompanhando assim por cima, já vi sendo especulado em outros times. Foi oferecido aí para o São Paulo, mas o São Paulo quer o volante? Quer, mas já está em fase de negociação, ou melhor, está em fase de novela com o Botafogo, porque esse negócio de Newton já tem não sei quantos meses, acho que tem uns 2 meses já de São Paulo, Botafogo, Newton, né? E a prioridade segue o Newton aí, que é, como eu vou repetir, o Newton é o pedido aí do técnico Dorival Júnior. Beleza, meu parceiro? Vamos avançando aqui agora e vamos entrar aqui num assunto aí que não é nada legal, mas tem que ser falado, tem que ser dito, que é a preocupação aí com a dívida do São Paulo, que a gente deve chegar aí numa marca que jamais chegou na história do São Paulo, tá? Bilhão em dívidas oficialmente computadas no São Paulo está perto de ser ultrapassado nesse meio de 2026. Para a gente recapitular aqui, o São Paulo fechou 2025, a última temporada, com uma dívida de 858 milhões. Fechou? E no primeiro semestre de 2026, essa dívida subiu para 936 milhões. Tá? O clube, nesses últimos meses, segue apresentando um déficit e, segundo informações do blog do São Paulo, o clube agora conta pela primeira vez na história, de forma oficial, tá? E deve ser ultrapassado aí, a casa do 1 bilhão de dívida no balanço do primeiro semestre. Tá? E tem ainda a questão, irmão, que se não vender jogadores, né, tem lá um orçamento lá de 180 milhões de reais de jogador, tem que vender. Se não vender, o negócio vai só piorar. Vai só piorar, tá? Assim, vamos lá. É natural, normal, né, no mundo do futebol, as receitas dos clubes, elas ali movimentam mais da metade do ano para o final. No começo ainda é tudo mais tranquilo, né? Ali não tem tanta movimentação de receita no começo do ano como tem no meio e na reta final de temporada. Então, quando os times têm ali um prejuízo financeiro, um déficit nos primeiros meses, é natural. A questão é que a gente está chegando já no meio do ano e, segundo o blog do São Paulo deve ultrapassar aí nesse meio do ano, nesse primeiro semestre, 1 bilhão de dívida, né? Deve ultrapassar a casa de 1 bilhão, coisa que nunca tinha chegado antes, né? O São Paulo sempre esteve perto ali de 1 bilhão de dívida, sempre esteve perto, mas nunca passou essa casa de 1 bilhão, essa barreira de 1 bilhão. E deve ser passada agora, tá? E como eu falei, cara, uma das principais receitas do São Paulo aí, nos últimos tempos, é venda de jogadores. E tem que vender 180 milhões de jogadores nesse ano. E vai vender, irmão. Se não vender, a situação só piora. Mas assim, rapaziada, essa questão é estrutural, cara. E quando não tiver uma mudança estrutural aí na gestão do São Paulo, vai continuar sendo assim. Baixou a dívida no passado para 858, legal. Aí chegou a 936 nos primeiros meses e agora tá aí já passando a barreira de 1 bilhão. E que adianta? Não adianta nada, cara. É um ciclo ali vicioso. Tem que ter mudanças na estrutura do clube. Mudanças radicais na estrutura do clube. Enquanto não tiver, vai ser isso aí. Enquanto não mudar, vai ser isso aí.